Oi, bom dia. Nossa aula está sendo gravada. Hoje é dia 4 de março de 2022, a nossa aula da disciplina de risco, gesto e marca. Hoje a gente vai entrar no terceiro módulo do que eu propus, né, como subdivisão aqui para a nossa disciplina. Hoje a gente vai começar a falar, né, vamos pensar assim, a gente no primeiro módulo pensou o desenho como linguagem, né, entender uma linguagem básica de composição, elementos básicos de composição, e entendeu que o desenho é uma forma de linguagem poética, de linguagem artística. O segundo módulo, a gente pensou um pouco a representação do espaço, né, viu um pouco alguns conceitos, mas principalmente algumas técnicas de perspectiva, que é para ajudar vocês a desenvolverem um espaço e dentro desse espaço inserirem as figuras, como que elas vão estar distribuídas. Isso é importante, né? Não só a gente, né, desenvolver as figuras, né, mas pensar o entorno dessas figuras. E a perspectiva, as várias formas de perspectiva que a gente viu, elas contribuem para a gente a organizar essa questão espacial, né? Seja ela linear, seja ela, como a gente falou, de atmosférica. Né? Essa aqui tem a ver com o tempo. E nossa avaliação foi por aí. Agora, esse nosso terceiro módulo, a gente vai se voltar para o desenho como expressão gestual. Né? E aqui a própria ideia dessa disciplina, quando ela foi criada, né? Porque é a disciplina básica da área do desenho, como vocês já sabem, a gente já conversou lá no começo do semestre, e o que foi colocado, o próprio nome dela, risco, gesto e marca, é precisamente para que a gente possa colocar como discussão, possa não, né? Para que a gente deva colocar como discussão aqui algo que se dialogue com o desenho e que vai muito além da própria ideia da representação do visível ou da representação de alguma coisa que está na nossa ideia. É algo que vai além disso, mas que vai precisamente para o desenho enquanto prática livre, enquanto gesto, enquanto gestualidade, enquanto expressão gráfica colocada sobre algum suporte. Então, né, dentro dessa possibilidade, e aí a gente também fica um pouco difícil em função, né, de a gente depender das circunstâncias da casa de cada um de vocês, né, mas a sugestão é que vocês eventualmente coloquem um papel maior na parede, né, pendurem esse papel na parede e que desenhem, né, de frente como na parede, na porta, eventualmente, atrás da porta, né, fecha a porta, pendura ele na porta, e desenhe mais livremente sobre esse papel. Eu não pedi um papel maior aqui, em função da gente estar, né, ainda em final de pandemia, e né, a minha política era essa, de que às vezes a pessoa, né, pode estar numa cidade onde o material é algo muito mais difícil. Hoje em dia, papelaria é uma coisa, né, rara, né, tendo em vista aí a mudança de mídia para o digital, mas eventualmente a pessoa pode ter um acesso um pouco mais difícil, ou pode ficar caro para a pessoa comprar sozinho lá na papelaria, o papel grande, não sei o quê, algo que quando a gente está aqui no presencial, a galera se junta e vai numa gráfica, compra uma resma de um papel barato, era assim que a gente fazia e ficava lá com um papel grande para poder desenhar gestualmente à vontade, cada um pagava, sei lá, poucos centavos em cada folha, né, ficava uma coisa, né, baratinho isso. Mas, de qualquer maneira, a proposta desse módulo, e para vocês desenvolverem nesse módulo, é precisamente isso, é vocês usarem o desenho como gesto, pensarem como o corpo está envolvido nesse executar o desenho, né, que é alguma coisa que eu já venho, inclusive, insistindo, né, e comentando com vocês. E entender, e eu acho que muito provavelmente eu acho que a Patrícia, vocês devem estar fazendo aula de corpo, arte e vida, ou vão fazer no segundo semestre com a Patrícia, e ela vai colocar essa questão para vocês, né? O corpo como atividade, né? Que ela se volta para a questão, né, da performance de um modo geral, mas fica mais claro a gente falar o corpo, essas atividades performáticas, e que a gente entendeu o desenho é, como uma atividade que é desenvolvida pelo corpo, né, e entender essa base, a gente aceitar o nosso corpo, entender como ele é, conhecer o nosso corpo, né, então tem muito isso, assim, né, a própria aula de modelo, né, eu suponho que o Gastão
também trabalha essa questão do corpo, ele começa desenhando pequenininho, depois desenha com o braço, o corpo, não sei o que, ele também faz umas atividades assim, e a gente entender mesmo, né, que é isso que a gente produz. E partir da ideia de que esse corpo é a base de tudo, né, de toda a nossa produção artística, né? Não é a base do mundo, mas é isso que vai produzir tudo. E a partir disso é entender, então, né, desde o princípio, que é a partir desse nosso corpo que a gente vai formular a realidade, que a gente tem contato com a realidade. Cada um, né, esse corpo, ele é dotado de um sistema é, fisiológico que vai captar essa realidade, que vai captar imagens, que capta som, que capta cheiro, que sente o tato, que ouve, e vai formular uma realidade que, vamos dizer assim, é um feixe, é um conjunto de informações. Né? Quando eu estou ali na rua andando e eu olho um caminhão soltando fumaça pelo escape, assim, e tal, isso vem junto, o olhar o caminhão com o cheiro que ele produz, né? Tudo isso conta. Eu estou passando não sei aonde, passo embaixo de uma árvore né, e ela está florida e ela está perfumada. Né? Então, essas informações elas vêm junto. Né? E a gente recebe as informações todas completas pelo nosso corpo, e esse é um ponto central para a gente começar a pensar que essa nossa percepção da visão ela não está separada dos nossos outros sentidos. E, mais uma vez, ainda assim, além de não estar separada dos nossos sentidos, ela não vai estar separada da nossa psique, do nosso pensamento. Né? Essa questão fisiológica dos dispositivos que a gente tem para captar essa realidade, e depois aquilo que é de cada indivíduo, que é o pensamento de cada pessoa no, no trabalhar essas informações que são captadas. E esse pensamento, ele absolutamente é regido, né, por questões culturais e psicológicas nossas, individuais nossas. Então, entender, né, que essa é a base para a gente poder, então, a partir daí, produzir as imagens. Né? Essa realidade ela é formulada assim, não existe uma. Quando nós formulamos a nossa realidade, é importante a gente ter a percepção nítida de que essa é a minha realidade, não é a realidade das outras pessoas. Né? Cada pessoa tem a sua própria realidade, né, que se formula dentro da sua cabeça a partir desses estímulos e das questões culturais e psicológicas que envolvem o processar esses estímulos. Né? Sejam eles mais intelectuais, das coisas que a gente lê, sejam eles, né, puramente sensoriais, como aquilo que a gente vê e percebe, sente e cheira. Tá? Então, essa é uma condição básica para a gente iniciar, para a gente começar a pensar essa nossa questão do corpo envolvido nisso. O que é, então, o corpo? Né? Para que falar do gesto? Pô, o professor está falando de desenho e está viajando, falando que a galera está ali sentindo o cheiro do coisa do caminhão e da flor. Mas é precisamente para a gente entender essa ideia de que o nosso desenho vai ser produzido por esse corpo que vive nesse mundo com esse tipo de característica e que absorve, recebe esse mundo de uma determinada maneira, que vai criar imagens mentais e vai reproduzir, vai, né, transformar essas imagens mentais em imagens visíveis, em imagens físicas. Então, basicamente, é esse o processo que a gente vai entender assim. Eu peço que vocês façam um desenho. É basicamente isso. Vocês criam imagens mentais, mesmo que vocês copiem alguma coisa, que eu falo, hoje vocês vão desenhar a garrafa e o caneco, né? Ou coloquem objetos na frente de vocês e desenhem. Mas antes disso, né, ele não vai automático do caneco para a mão, né, dos objetos para a mão. Ele vai entrar no nosso olho, vai passar por todo esse processo, né, que a gente comentou. A retina, cérebro, não sei o quê, a intelectualidade, todo que interfere esse nosso processo de perceber e reconhecer o que para mim é uma caneca, é uma garrafa, o que para a outra pessoa é essa garrafa, essa mesma garrafa. Claro que a garrafa é a mesma, mas aquilo que se formula no pensamento das pessoas está absolutamente interferido por todo o nosso processo psíquico e cultural, né, que é intrínseco.
Então, entender que esse corpo ele contém memórias, né? Indo aqui agora para essa questão, a gente mantém essas memórias, a gente observa as coisas e essas coisas elas vão se armazenando no nosso corpo como memória, né? Ele recebe, emite, conserva, transmite, produz, recria, né? Mas ele parte dessas memórias, né? Essas coisas que a gente tem e as coisas vão se acumulando na nossa memória. É assim, vamos pensar essa nossa memória enquanto elemento de armazenamento mental. E entender que o gesto, né, quando a gente vai desenhar, fundamentalmente, a linha que a gente faz ela é resultado de um gesto, como a gente já conversou. Esse gesto ele pode ser rápido, ele pode ser longo, ele pode ser curto, ele pode ser com pressão, ele pode ser leve, ele pode ser ortogonal, ele pode ser oblíquo. Né? Esse gesto vai depender daquilo que, né, da nossa força corporal, do quanto eu quero pressionar. Né? Então, entender esse gesto, precisamente a linha, né, essa linha que a gente encontra, ela é precisamente resultado desse corpo que executa alguma coisa. Né, e aí entender que essa dimensão do nosso corpo, o tamanho do nosso corpo é o limite para esse gesto que a gente executa. Eu posso, vou fazer lá um mural muito grande, lá vou pintar um grafite aqui e tal na parede. Então, pá, eu começo aqui, tem uma hora que eu não consigo esticar mais. Eu até posso ir andando, mas eu também não. Acho que tem um limite, assim, né? Entender esse limite para esse nosso gesto e entender o nosso corpo também como pequeno. Né? O quão a gente consegue fazer alguma coisa, né, detalhadamente pequena. Né? Um pequenininho ali e tal também tem esse limite desse gesto entre o pequeno e o grande. Né? Como que a gente consegue acessar, né? Porque a própria noção de grande e pequeno ela é relativa. Né? A gente é grande para um micróbio, mas para um elefante a gente é pequeno. Então, o grande e o pequeno ele é sempre relativo, né? Relativo é isso. É alguma coisa em relação a quê? Né? E entender o meio, precisamente, quando eu falo meio, que eu estou falando é o lápis. Né? Vamos lembrar, quando a gente falou lá no começo do semestre, eu falei do meio e falei do suporte. Né? Então, o meio é o lápis, a caneta, o pincel, etc, 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 etc. Mas é o lápis e vamos entender que esse meio é uma extensão, né? A gente segura esse meio com alguma coisa e por esse meio a gente marca, né? Então vai marcar alguma coisa, vai marcar aquele suporte, mas vai marcar alguma coisa que pode ser um papel, pode ser um tecido, pode ser a parede, pode ser o que for que a gente escolher. Né? O suporte também, seja ele qual for, entender que o gesto ele está absolutamente relacionado a esse corpo, a como nós nos sentimos, como nós soltamos o nosso corpo, como nós movimentamos o nosso corpo, o contato que a gente tem com esses materiais, né? O que o nosso corpo tem com os materiais, é o sentir, pegar lá o carvão, que é muito levezinho, se eu pegar o carvão e apertar com força, vai se esfarelar na minha mão. Né? Por outro lado, algum material que eu vou ter que fazer marcar com um giz, né, numa parede e tal, se eu não segurar firme, ele vai ficar ali no começo. Né? Então tem todo né, essa questão da força, esse contato que a gente tem, né, a força com que a gente segura os materiais, tudo isso está envolvido. Né? A gente segura mais leve para fazer uma linha mais fina, né? Segura mais apertado para fazer uma linha mais espessa e mais densa e mais tensa, né? E aí entender que esse movimento que a gente faz, ele vai expressar alguma coisa. Né? O nosso corpo né, é alguma coisa dotada de elementos psíquicos, de memórias, e esse movimento expressa alguma coisa, ele descreve e expressa, ele quer dizer alguma coisa. Né? Se a gente vê uma pessoa se movimentando, né, vê o cara praticando Tai Chi Chuan, aqueles movimentos lentos, né, com breves pausas, né, eu não sei muito bem como é que é, mas hoje em dia, que agora os espaços públicos se esvaziaram, né, mas em breve deve voltar, sempre tem um parque, assim, uma praça, que tem alguém fazendo Tai Chi Chuan, né, então, aquele movimento você observa, aquele movimento, você sente alguma coisa com aquele movimento, né, sei lá, então o movimento expressa, sei lá, tem dois caras brigando, né, aqueles movimentos que eles estão fazendo também expressam alguma coisa, né, dois caras num ringue se esmurrando e se chutando.
né, também expressa algum tipo de expressão. E aí, consequentemente, a gente pode entender o movimento que a gente faz para desenhar, o gesto que a gente faz para desenhar, ele expressa alguma coisa, seja ele figurativo ou não, né, o gesto que a gente executa. E entender precisamente, então, né, desenvolvendo essa ideia que esse movimento gestual, né, que é expressivo e é descritivo, né, que descreve alguma coisa, é a base, precisamente, né, dessa nossa atividade artística. Né? Então, esse movimento que a gente busca uma expressividade, que a gente busca colocar alguma coisa, né, dizer alguma coisa, é essa base, né, daquilo que a gente vai começar produzindo arte, seja fazer uma performance, né, num espaço, seja fazer um desenho, seja movimentar um, um, um pincel, seja movimentar o mouse ou a pena para fazer no né, aquelas tabletzinho para a gente desenhar no tablet, etc., aquelas canetas para desenhar no tablet. Né, é um gesto, é esse movimento gestual que vai começar, seja ela qual for, essa atividade artística. Então, entender que o desenho é precisamente essa materialização desse gesto. Em outras palavras, é isso, são os nossos gestos que foram materializados, que a gente transformou de pensamento em alguma coisa física, que a gente pegou um suporte, um papel, né, esse suporte que vai receber esses gestos, né, então entender que esse desenho é precisamente essa materialização, é essa transformação do invisível no visível. É um pouco isso, era uma questão até filosófica da questão da discussão da imagem medieval, né, e que vem até os nossos dias, que é essa transformação do invisível, né, aquilo que é invisível, que está só na cabeça da gente, na cabeça de cada um, né, de cada uma, no visível, naquilo que é material, naquilo que é físico e que pode ser visto, né, pelos outros. E aí, né, precisamente entender que esse gesto é essa realização de um ato performativo, é uma espécie de performance. A gente pode ter até uma performance, né, que é alguém executando um desenho. Né? Logo que eu vim morar aqui em Uberlândia, eu fui numa casa aí de artística e tal, que tinha umas oficinas, e aí tiveram umas performances, e a performance da moça era, entre outras coisas, ela começava com ela desenhando, né, umas coisas na parede ali né, da galeria não, era uma parede externa, né, mas no muro ali da casa onde ficava a escola, e depois ela pagava e mexia naquilo, etc. Né? Mas entender então esse gesto, né, como esse ato performativo, esse desenho, né, nesse sentido assim. E aí esse gesto ele tem precisamente isso, que é uma tomada de decisão. Né? A gente que decide como que a gente faz, né? Nós decidimos o quão a gente pressiona, o quão ele dura, a dimensão desse gesto, né? O quão ele continua. E aí, basicamente, essas são algumas questões para a gente refletir, né, sobre essa questão, né, do corpo enquanto algo que executa um desenho. E eu vou apresentar fundamentalmente aqui né, desse módulo aqui para frente, algumas obras, algumas imagens de uns artistas que vieram a organizar isso que a gente veio a chamar do expressionismo abstrato, né, que era precisamente essa liberdade no processo criativo. E a gente tem esse artista aqui, eu acho que ele até, se não me falha a memória, ele teve não, eu estou trocando com uma outra pessoa, nem vou falar. Mas, de qualquer maneira, é um artista, ele era europeu, não lembro qual que é a nação dele, eu acho que é fácil, quem quiser saber, aí procura aí no Google rapidão. Mas era um artista europeu que conviveu com a guerra, como a gente pode ver, né, pelo período ali da produção, né, então alguém daquele período da guerra, e que, né, nesse processo de viajar para os Estados Unidos, ele veio a interferir muito, né, no processo de libertação do figurativo que veio a desembocar naquilo que a gente veio a chamar de expressionismo abstrato. Né. Então, o Achille Gorky tem né, esse viés de quase que dialogar com coisas figurativas, de colocar elementos que podem até sugerir figuração, né, figuras que podem parecer alguma coisa, mas que não são de fato nada,
mas são gestos, né? É o corpo dele construindo essa imagem nesse espaço. E aí a gente vai fazer esse passeio aí pelo trabalho, né, do Gork, e vai ver como ele cria, assim, né, quase como se fossem figuras abstratas, né, como a gente pode perceber aqui, assim, e que são um puro gesto, que são pura composição, né, que é puramente algo colocado à vontade, né, no papel, como forma de organização composicional por meio dessa expressão gráfica. Eu acho que esse é a questão central, essa composição organizada, são essas texturas organizadas, como que esse gesto, como que essa liberdade corporal leva a esse tipo de solução, e que vai propor possibilidades distintas aqui, cria quase que figuras, que vamos dizer assim, personagens ou figuras imaginadas, não que são abstratas literalmente, mas que dialogam com um todo, que se compõe com esse todo, por meio de gestos, de colocação de cores em pontos específicos. Vou aproximar aqui, ver alguns detalhes. Então, é isso, essa coisa organizada com uma liberdade muito grande, uma liberdade criativa muito grande. Alberto Breccia. Certo, vamos ver aqui Alberto Breccia. Não conheço. Para ver que ele é italiano em princípio, né? Ou descendente de italiano. Eu acho que ele é argentino, mas... Argentina, artista visual argentino, sim. A Argentina teve uma colonização italiana, né? A gente tem esses sobrenomes italianos, sim, sim. Uhum. Deixa eu ver aqui. Uhum. Imagens. Ele tem umas capas aqui também. Ótimo. É um ótimo trabalho. Pois é, isso mesmo, é esse aqui, né? Dá para ver agora um aqui bastante abstrato, uma textura bastante abstrata. Uhum, sem dúvida. E isso é muito ilustrador, e eu concordo. Aqui. E esse é o de Kooning também, que era um artista, a gente vê que ele é bastante contemporâneo daquela obra do Gorky, e era um artista conceituado, né? Um artista já bastante conceituado na, no meio artístico nos Estados Unidos, e que começa a soltar esse trabalho dele. A gente vai encontrar nessas obras do de Kooning essa liberdade absoluta em que ele transforma, basicamente, a figura em formas soltas, vamos dizer, o que seria o braço, dessa figura que basicamente deixou de ser um braço, como a gente entende, e passou a ser uma textura pura e simples que não remete em nada a um braço, a não ser a posição em que o braço deveria estar. Então, essa soltura do desenho enquanto linha, enquanto liberdade nesse processo criativo aqui, né? Essa outra aqui do de Kooning, percebam como ele continua usando determinados elementos reconhecíveis, né, como pernas, como partes de corpo, mas como ele abstrai esses corpos, abstrai esses elementos nesse processo de simplesmente buscar uma boa composição, uma coisa bem composta, com linhas soltas e livres. Esse outro aqui também, do de Kooning, veja como ele basicamente é uma figura, mas como ele constrói essa figura, a liberdade com a qual ele constrói essa figura, com essas linhas, que são muito mais utilizar alguns elementos da figura no processo de compor a imagem sobre um suporte por meio de gestos. Então, entender muito esse tipo de composição como essa colocação de gestos. E aí ele vai para esse tipo de trabalho que sai, que foge completamente daquilo que é figurativo e entra basicamente nessa organização gestual, que é linhas colocadas sobre um espaço gráfico organizando alguma composição. E aí esse que é é o grande, como é que a gente fala, é o grande emblemático, o artista emblemático aí do expressionismo abstrato, e teve um tempo que ele até foi mais ainda conhecido, que teve o filme dele, etc.,
que é o Pollock, né, que também é alguém que conhecido por esse estilo drip painting, né, que é aquela cara que jogava, derramava a tinta sobre a tela, a gente já vai ver essas em seguida, mas vamos ver aqui como ele vai por esse mesmo processo, né, que o de Kooning e que o Gorky, essa aqui não tem uma data, né, mas vai esse mesmo processo do de Kooning e do Gorky começa simplesmente a transformar as figuras em texturas, em linhas livres e soltas e colocadas em posições distintas da imagem, né, texturas que organizam espaços, que organizam formas e que ocupam esse espaço, né, e a obra deles vai, né, cada vez mais nesse sentido. E simplesmente aqui a gente vai encontrar lá, como no Gorky ou como no de Kooning, né, algumas referências a algo figurativo, né, algum elemento ou outro, mas de um modo geral o uso basicamente do gesto, né, do corpo, dessa liberdade gestual na construção da imagem. E aqui já entrando nessa ideia do dripping painting, né, que a gente chamava, que é a tinta escorrendo, ele botava o suporte no chão e com o pincel, ele molhava o pincel na tinta e deixava a tinta ir escorrendo, né, e pingando sobre o suporte e ia distribuindo essa tinta, as várias camadas de cores nesse suporte, na tela. Eu chamava de all over, né, que era o preenchimento completo, o preenchimento total, e que vai, né, muito por essa soltura das figuras aqui. Vamos pegar esse outro desenho. Então ele tem referências a figuras reconhecíveis, né, figuras humanas, figuras vegetais, objetos, árvores, animais, mas é basicamente essa liberdade na própria forma de colocar essas figuras aqui, porque a questão é que a imagem ela não precisa representar aquilo que a gente enxerga, a imagem ela funciona pela própria imagem em si, ela é uma produção artística, então isso aqui tem muito mais peso enquanto composição do que enquanto representação, né? Entender essa colocação desses gestos, né, que a gente vai encontrar aqui, essa liberdade colocada no Pollock. E aqui já fica, né, indo bem para esse, né, que fica mais visível para o pessoal reconhecer. Eu acho que não trouxe nenhuma colorida aqui. Não trouxe nenhuma colorida. Não, mas quem quiser saber aí já procura o Pollock, né, já vai saber como é que ele é. E basicamente é isso. Eu acho que eu já vou encerrar essa nossa gravação.